Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Que o Senhor possa te abençoar. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesta manhã. E se você chegou e já sentou no seu lugarzinho, cumprimente quem está ao seu lado, quem está atrás de você, quem está na sua frente. Deseja a paz do Senhor. Dá aquele bom dia caloroso. E assim que você cumprimentar o seu irmão, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Lá no versículo 9. Paulo está contando uma experiência que ele teve com o Senhor. E ele fala de algo que o atormentava. E no versículo 9 ele traz uma resposta que para nós hoje tem que ter um significado além de palavras. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, ele diz: mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Minha graça é o suficiente. Essa é a frase que o Senhor vem conversando com a gente nesta manhã. Sabe seus problemas, suas tribulações, as suas dificuldades. Sabe os seus anseios, os seus sonhos, os seus projetos. Tudo isso só será possível. Toda libertação, toda transformação da sua vida, toda conquista que você tiver que alcançar, só será possível quando a minha graça for derramada e vivida por cada um de vocês. Porque a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quanto mais nós reconhecemos que nós somos fracos e falhos e que Ele pode fazer por nós, mais Ele vai fazer. Quanto mais nós abrimos mão de quem nós somos e do nosso querer e colocamos o nosso anseio nos pés do Senhor, mais a vontade dEle prevalece sobre as nossas vidas. Nesta manhã eu quero te dar um bom dia dizendo: a graça dEle te basta. Então curve a sua cabeça, vamos orar com esse dono da graça. Senhor, muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos por mais um fôlego de vida, por mais essa oportunidade de respirar o Teu amor, de respirar a Tua graça, Pai. Venha derramar, Pai, sobre nós o Teu amor, Tua misericórdia. Que o Senhor possa falar conosco essa manhã, nos transformar. Que venhamos ser gratos por cada detalhe que o Senhor tem moldado, Senhor, através da Sua palavra, Pai, em nós. Que o Senhor possa trazer, Pai, e reavivar a fé para tempos difíceis. Porque é isso que nós precisamos, Pai, que a nossa fé seja firmada somente em Ti. A partir disso, Pai, nossa fé firmada em Ti, nossa confiança colocada em Ti, as coisas começarão a andar, as coisas começarão a se resolver, porque entregaremos todo o controle em Suas mãos, Senhor. Que a Tua bondade, a Tua fidelidade, a Tua graça e misericórdia nos sigam todos os dias da nossa vida. Que possamos agradecer por quem Tu és. É isso que nós te pedimos esta manhã. Amém, 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 amém. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor
A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, que entregou tudo que era seu e me fez viver. Obrigado, Senhor. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi, e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou um sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, eu só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, me entregou tudo que era seu e me fez viver. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, por todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, que entregou tudo que era seu e me fez viver, me fez viver. Eu te agradeço. Agradecemos pela tua bondade, Pai, que nos seguirá, Pai, pela tua graça que nunca falha, todos os dias sobre as nossas vidas. A bondade de Deus será sobre nós, a graça de Deus será sobre nós. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus.
doce voz que me guia, meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão cantarei da bondade de Deus. Diga a tua doce voz, tua doce voz que me guia em meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. nós cantaremos da tua bondade, do teu amor, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, me entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Diga a tua bondade, Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, diz você. És fiel Em todo tempo, em com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
nós abriremos os nossos lábios para falar da tua bondade, Pai. Nós exaltaremos aquele que é digno de toda honra e toda glória e que desce com a sua graça que nunca falha. Vamos abrir os nossos lábios para louvar e levantar as nossas mãos para adorar aquele que foi e ainda hoje é e que para todos sempre permanecerá. Vamos deixar o Santo Espírito fluir, para que o louvor alcance o porvir e recebamos a unção das suas santas mãos, com a certeza de que Ele está aqui. Eu quero ouvir você dizer: vamos abrir os nossos lábios. Que a igreja, como um coral, cante. Vamos abrir. Levante as suas mãos e declare: adore esse Deus. Vamos deixar o Santo Espírito fluir. Deixa a graça do Senhor fluir. Deixa a presença do Senhor te curar. Deixa a presença te transformar nessa manhã. Receba a unção e recebamos a unção das suas santas mãos, com a certeza de que Ele está aqui. Vamos exaltar ao nosso soberano Deus, e ao mundo vamos mostrar seu Filho Cristo numa cruz, que sofreu por toda a humanidade, não porque mandaram, por favor, mas sim para demonstrar seu grande amor. Nós vamos exaltar ao nosso soberano Deus, e ao mundo vamos mostrar seu Filho Cristo numa cruz, que sofreu por toda a humanidade, não porque mandaram, por favor, mas sim para demonstrar seu grande amor. Nós vamos exaltar ao nosso soberano Deus, e ao mundo vamos mostrar seu Filho Cristo numa cruz, que sofreu por toda a humanidade, não porque mandaram, por favor, mas sim para demonstrar seu grande amor, mas sim para demonstrar seu grande amor, mas sim para demonstrar seu grande Senhor, que através do teu servo nós venhamos reconhecer seu grande amor. Que através da sua palavra, Pai, nós venhamos ouvir o seu grande amor nesta manhã. Conhecer mais o teu cuidado, da tua graça.
Papai, que as crianças no Ministério Infantil venham conhecer mais o Teu amor. Que venhamos entender que o Senhor cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Que a Tua paz venha transbordar em nós, aquela paz que excede todo entendimento. Não importa a tempestade que balançou o nosso barco e encharcou a nossa alma. Que a Tua graça venha nos purificar, vem na nossa vida, Pai, como um sol que brilha. Que possamos Te agradecer, Pai, ao ouvir a Sua palavra. Te agradecer porque o Senhor tem mostrado quão bom o Senhor é para cada um de nós. Que o Senhor continua sendo bom e continua sendo nosso Deus. Então fala conosco nessa manhã, papai. Aquieta nossa alma e o nosso coração diante de qualquer tempestade. Ajuda-nos a nossa fé, Pai. E vai segurando a nossa mão nessa caminhada para sobrevivermos a tempos difíceis e vivermos Teus milagres e Teus sinais. Te agradecemos porque Tu és o nosso Deus. Amém, amém, amém. Você pode se sentar, as crianças podem subir para as salinhas. Paz do Senhor, queridos. Tudo bem contigo aí? Graças a Deus, né? Estamos na presença de Deus e Deus é tremendo. Através dos cânticos, através da primeira oração, através desse momento de comunhão, a gente pode ver a presença de Deus aqui. Eu sei que Ele está aqui. Abra a tua Bíblia no livro de Abacuque. Abacuque 3, versículo 18. Diminuir um pouco o meu trajeto aqui, ó, que vai só até aqui, né? Me lembrem, para eu não descer, ó, antes do tempo, né, Marlene? Marlene riu ali, quando eu falei, ela já falou, só queria ver, né? Eu voando sobre as águas. Abacuque 3, versículo 18. Diz assim, ó. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Nós temos aqui 3 pedidos de oração, na verdade são 4, né? Da Valentina diz assim, ó, que o tio Dom melhore. Daí vem a Cláudia, que tem 3 filhos, que diz assim, ó, que haja paz para com Fernando, José e Eduardo, que Deus cuide deles. E a Débora, ela pede que Jesus volte logo. O Eduardo, ele diz assim, ó, peço oração para a Alessandra, terça-feira ela vai fazer uma entrevista de emprego, e peço também oração pela Magali, pela sua saúde. E o agradecimento. Obrigado, igreja. Vamos orar, queridos? E também temos o Gaelzinho, né, que ainda está passando por todo o processo e por necessidade de médico especialista na situação dele, mas nós temos um Deus que ouve orações e responde orações. Disso eu não tenho dúvida. Por isso nós vamos orar a Ele. Pai eterno, nós queremos Te agradecer. Agradecer por esse dia, agradecer por esse momento, agradecer por podermos amanhecer nesse dia de hoje com paz, com saúde, por podermos estar na Tua presença, por podermos chegar até aqui. Te agradecemos por esses pedidos de oração, por cada um deles, até pelo mais simples até o mais complexo, no caso do Gael.
Mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas, sabemos que o Senhor toma conta de tudo, sabemos que nada foge à tua vontade. E essa é a nossa certeza, e é por isso que nós entregamos nas tuas mãos esses pedidos de oração e, de fato, descansamos, porque sabemos que o Senhor dará a resposta, e a tua resposta será aquela que precisamos. E, Pai eterno, nós estamos nos colocando hoje na tua presença novamente. Espírito Santo, tu sabes daquilo que está dentro do nosso coração, daquilo que já foi falado nos 2 dias anteriores, os outros domingos anteriores, e agora nós só damos a sequência. Fala conosco e usa como tu queres. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, aqui a gente continua, naquela palavra, naquele momento que nós estamos estudando no livro de Abacuque, que são os 3 livros da Bíblia, que é fé em momentos difíceis. E eu chamo a atenção para que a gente entenda que a nossa vida, ela tem um ciclo. Em tudo que você for entender da vida, principalmente com Deus, tem um ciclo. Começo, meio e fim. Ela sempre vai agir dessa forma, diante de ciclos. Aqui a gente vê o livro de Abacuque, interessante a gente entender que ele tem 3 capítulos, e que chama a minha atenção, quando eu li, quando eu percebi o que Deus queria falar ao meu coração e ao teu coração essa manhã, eu entendi aqui, nós temos o livro de Abacuque, não é numerologia não, queridos, isso não é numerologia, para você falar, 3, presença, Pai, Filho, Espírito, não é disso que eu estou falando, eu estou dizendo assim, olha, é começo, meio e fim. É 3 capítulos, começo, meio e fim, e que chama a minha atenção, principalmente no primeiro capítulo. É o capítulo do questionamento, não é? Como já foi falado pelo pastor Wander nos dias seguintes, nos dias anteriores aqui. É o questionamento. É aquilo que quando você está questionando a Deus, é o livro de Abacuque, quando Abacuque se coloca numa situação e começa a questionar a Deus, ele começa a ter dúvida dentro do coração, ele começa a querer entender o que estava ocorrendo ali. Porque havia uma eminência, havia toda uma perseguição, havia todo um momento difícil. Aqui nós estamos falando fé em momento difícil, nós estamos falando de fé quando a gente está passando por dificuldades. E Abacuque, nesse momento, o questionamento dele foi interessante, porque ele começa a questionar a Deus, mas o mais interessante de tudo é que ele questionava, mas não se afastava da fé. Ele questionava, mas não perdia dentro do coração dele a esperança. Ele questionava a Deus, mas não era um questionamento, sabe, um questionamento ignorante. Não sabe o que está ocorrendo, ou então não está fazendo a minha vontade, não. O questionamento dele era pertinente, porque existia uma situação em que ele não tinha mais controle nenhum, e só tinha Deus para responder para ele o que ele precisava de ouvir. Um questionamento que nós podemos fazer com Deus. Um questionamento que nós podemos chegar diante de Deus e questionar. Não estamos proibidos de questionar a Deus por aquilo que nós estamos passando e vivendo. Porém, uma coisa eu te digo, não se afaste nunca da fé. Não se afaste nunca da certeza e da esperança de que Deus está controlando a tua vida. Porque às vezes a gente faz o questionamento e a primeira coisa que nós fazemos é nos afastamos de Deus, ou às vezes imputamos a Ele as nossas culpas pelos nossos erros. Nós questionamos, mas era um questionamento não de querer estar ali para ouvir o que Deus quer falar no nosso coração. Nós questionamos no sentido de buscar um jeito de se afastar das coisas, se afastar principalmente de Deus. Porque nós erramos e agora a responsabilidade é dele. Aquele, por que não me avisou antes? Então, a gente vê no livro de Abacuque, no primeiro capítulo, isso, um questionamento, mas sem negar a fé, mas sem voltar atrás, e sem recuar. Abacuque, ele não volta atrás, ele continua em frente, ele continua seguindo, ele continua crendo, ele continua esperando no Senhor, ele continua lançando a esperança em Deus. Ainda que acontece a segunda coisa no capítulo 2. Deus se cala, se silencia. Mas nem por isso ele sai da presença de Deus.
Sabe por quê? Porque o silêncio de Deus significa muita coisa. Também foi falado aqui no segundo domingo, que é o segundo capítulo desse livro, quando Abacuque começa a olhar para Deus e ele está na sala de espera. Quem estava aqui domingo passado ouviu isso. Fica na sala de espera, não tem movimento nenhum, mas dentro do coração dele, ele continua esperando em Deus. Ele não para de esperar, ele não muda a trajetória dele, ele não sai desse caminho. Ele não vira e fala assim, quer dizer, Deus está demorando muito, eu vou buscar em outra situação, eu vou buscar em outro Deus, ou eu vou buscar em outro lugar. Ele não sai da presença de Deus, ele espera, ele aguarda, ele continua com a esperança dele viva, ainda que Deus esteja calado, mas pode estar calado, mas ele está agindo. Ele está atuando, porque o silêncio de Deus significa muita coisa. E às vezes o silêncio de Deus para nós queremos tudo dentro do nosso tempo. Nós queremos tudo que Deus faça das nossas formas, do jeito que a gente quer. Mas às vezes a vontade de Deus é fazer de outra forma. Entenda o que eu estou falando para você. Entenda o que eu estou dizendo a respeito disso. Nós, homens, seres humanos, andamos no tempo do Cronos, que é o tempo do relógio, 24 horas. É o tempo do ano, 365 dias. É o tempo que nós marcamos mensalmente, 12 meses. 1 ano, 2 anos, 10 anos. O tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus é o Kairos. É um tempo completamente diferente do nosso, não marca horário, não marca dia, não marca tempo. Mas uma coisa, a própria Bíblia fala que um tempo para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A gente fica até preocupado quando ele fala assim, espera aí um dia que eu vou te responder. Pode demorar 1000 anos. Mas olha que interessante, então o tempo de Deus é diferente do nosso, e o agir de Deus não é como nós queremos. E isso é importante nós entendermos, que no tempo da dificuldade, no tempo da dureza, no tempo da dor, a gente quer tudo rápido, a gente quer as coisas ligeiras, a gente quer que a solução apareça na nossa porta ontem. A gente quer que o emprego, ou a gente quer que a saúde, ela se restabeleça de uma forma muito rápida. E apesar de tudo isso, eu gostaria primeiro de agradecer a vocês pela oração em favor da minha casa, da minha família. A Lindinalva operou a semana passada, né, no sábado, ela operou da adenoide, fez uma operação que mexeu com toda a estrutura interna do nariz, da boca, da garganta. E nós estávamos justamente conversando sobre isso com ela, porque a minha esposa, graças a Deus, ela fala bastante. E às vezes a gente não quer ouvir, mas ela fala. E nesse período ela tem que ficar calada. Mas você chega perto dela, ela já começa, né? Graças a Deus que ela não aprendeu Libras, senão está lascado, né? Daí ela começa, calma, espera, você não pode falar, você aguarda. E o Rafael cuidando, eu cuidando, a Raquel cuidando, o Neto ficou lá agora cuidando. Estamos lá tudo amparando e querendo falar, calma. Assim Deus faz conosco, queridos. Tem um momento da recuperação, tem um momento em que nós temos que ouvir só e não falar. E a gente quer falar, a gente quer abrir a boca e falar. Eu não estou falando isso em relação a ela, mas eu estou dizendo isso em relação a nós, que nós fazemos isso, agimos dessa forma. A gente ouve pouco e fala muito. E Deus, na imensa sabedoria dele, Ele deu uma boca e 2 ouvidos para a gente falar menos e ouvir mais. Só que a gente inverte. A gente quer falar, a gente quer expor, a gente quer, né, naquele momento de espera, a gente quer se manifestar. Mas nesse momento de espera, é para você ficar esperando, é para você ficar quieto, ouvindo o agir de Deus. Até no silêncio, ouvindo Deus agir. E é importante que na sala de espera a gente tenha um questionamento sempre do coração. Até quando, Senhor? Até quando nós vamos ficar sofrendo? Até quando nós vamos ficar vivendo essa situação? Até quando?
mas nós temos que esperar e saber esperar em Deus com fé e esperança. E o que é interessante, até o Salmo 40, ele é maravilhoso, porque diz o salmista assim, ó: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu gemido. Quando você clama, ou quando você espera, ou quando você está aguardando o agir de Deus, uma coisa eu vou te dizer: você não será desapontado. Você pode ter sido desapontado pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho, pode ter sido desapontado pela sociedade, pode ter sido desapontado por qualquer outra coisa, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta: você nunca será desapontado em esperar em Deus. Você nunca será desapontado. O Senhor virá a teu encontro e cumprirá no teu coração o desejo dEle. Ele entrará em conexão contigo e dará aquilo que você precisa, mas da forma que você precisa, não da forma que você quer. E ele estava dizendo isso justamente para Abacuque. Calma, Abacuque, espera um pouco. E Abacuque entendeu isso. Abacuque entendeu. No primeiro capítulo, questionamento. No segundo, esperança, esperar. Aí vem o terceiro capítulo, e é justamente esse que nós vamos falar hoje. É aquele momento em que ele espera, e queridos, toda espera em Deus há uma resposta. Quando você espera Deus, Ele age. Quando você espera e lança sobre Ele as vossas ansiedades, e a própria Bíblia fala isso: lançai sobre mim as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. E às vezes o homem, pela ansiedade, eu sou ansioso, você é ansioso, nós somos seres humanos ansiosos, nós queremos para ontem, queremos que resolva a situação logo, mas hoje Deus, através dessas ministrações, dessa palavra, Ele está nos ensinando uma coisa muito importante: ciclos da vida, começo, meio e fim, momentos que a gente precisa de ter o pé no freio, momentos que a gente precisa de esperar, momentos que a gente precisa de ouvir a voz de Deus, mesmo no silêncio, e ficar esperando em Deus. Sabe por quê? Porque Deus agirá. Essa é a certeza que eu tenho dentro do meu coração. Não tardará, Deus agirá. Dizem aí: Deus tarda, mas não falha. É uma mentira. Deus não tarda, Ele vem na hora certa, na hora que precisa, e Ele não falha mesmo. Isso eu tenho plena certeza. E olha só, Abacuque está vivendo essa situação. Questionou, esperou, e agora vem a resposta de Deus. Vem a resposta de Deus justamente nesse capítulo, nesse capítulo 3, no versículo 17 e 18. E o 17 chama atenção a uma coisa muito importante, e eu preciso chamar a sua atenção também. Aqui tem um versículo que diz assim, ó: ainda que não haja talalá, não é? A Bíblia não fala assim? Fala desse jeito assim, ó, só para você entender. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os seus campos não produzam os mantimentos, e as ovelhas malhadas não sejam, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas do curral, e não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou seja, ele coloca uma situação aqui que quando eu li eu percebi. Quando o Abacuque está dizendo isso, ele me chamou a atenção. Sabe por quê, queridos? Porque a gente só procura Deus quando a gente está necessitado. A gente só busca ou só se alegra com Deus quando a gente está precisando. A nossa alegria, ela só se conclui quando a gente recebe de Deus aquilo que nós estamos pedindo. A nossa alegria, ou nós ficamos alegres com Deus nos momentos em que Ele nos dá o que pedimos. Mas Abacuque está me dando uma lição aqui. Ele está dizendo assim, olha, eu questionei, eu esperei e agora eu me alegrei.
Sabe por quê? Porque independente da resposta de Deus, ele já estava com o coração alegre. Porque quando ele fala assim, ó, ainda que não haja, ele está dizendo, sabe o quê? Que a vaca ainda está no curral, o bezerro ainda está nascendo, a árvore ainda está frutificando. Sabe por quê? Porque ele não esperou acabar tudo para ele começar a agradecer ao Senhor. Sabe o que é isso? É gratidão. E às vezes a gente espera quando tudo acaba para buscar a Deus. A gente espera quando as nossas condições terminam para a gente buscar a Deus. Quando a nossa saúde acaba para a gente buscar a Deus e nos alegrar com Ele. O momento da alegria e da gratidão é agora. Não é amanhã quando você estiver no fundo do poço. Mas é agora, enquanto você está de pé. Adore ao Senhor. Foi isso que Abacuque falou para mim, ainda que, olha só, ainda fala assim, ainda que não haja, ele vai se alegrar, ainda que não haja, se ele está dizendo ainda que não haja, é porque ainda há, é porque ainda tem fruto na árvore, porque ele ainda pode comer. Sabe por quê, queridos? Eles estavam vivendo num lugar interessante. Eles estavam vivendo cativos na Babilônia. Essa oração foi feita no meio da Babilônia, quando eles estavam lá cativos. E olha que interessante, pastor Wander me lembrou disso e é muito glorioso a gente trazer à memória isso. Quando eles foram levados cativos para a Babilônia, o povo babilônio ele teve um tratamento diferenciado com o povo de Israel. Ele não teve um tratamento de exílio, onde proibiu que eles pudessem crescer e ser prósperos. Mas eles tinham isso na vida deles, eles podiam crescer, ter a casa deles, ter as famílias deles, ter os cultos a Deus ali, ter os mantimentos, ter a árvore produzindo, ter as vacas no curral, ter os bezerros lá mamando, ter todo tipo de situação que eles pudessem ter. Eles tinham esse direito. Eles tinham perdido a terra deles, mas na Babilônia eles estavam prosperando. Você entende o que eu estou falando? E assim, Abacuque viu e entendeu isso. Ele falou, ainda que nós estejamos aqui, eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. Eu me alegrarei no Senhor, continuarei feliz aqui. E você não sabe por que ele falou isso? Eu vou te dizer. É porque a providência de Deus estava próxima de chegar. Abacuque não sabia disso, mas Deus já estava preparando resposta para aquela oração de Abacuque. Deus já estava preparando uma situação para dar livramento ao povo de Israel. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Você pode não estar vendo o agir de Deus, mas Deus está agindo na tua casa, na tua família, na tua vida. Entenda isso que eu estou dizendo. Você pode estar aí meio bicudão, mas uma coisa eu vim hoje falar, tira esse bico e transforma esse bico em sorriso de alegria, porque Deus está ouvindo orações nessa casa. Deus está ouvindo, o Gaelzinho está passando por essa situação difícil, mas Deus já está preparando resposta para ele. Assim como um dia a Gabi sentou ali na cadeira, que eu vim empurrando ela até aqui, mas hoje, daqui uns dias, essa menina vai estar dando drift aqui dentro da igreja. Que nem tu, né? De vez em quando você ouve, pi, 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 ela sai aqui andando. É isso. Vira para o teu irmão e fala assim, ó, espera a providência de Deus. Já está vindo ao teu encontro. E você está aí ainda bicudo. Se alegra no Senhor. Quando você entrar por essas portas, meu irmão, já entra com vestes de louvor e agradecimento ao Senhor. Ainda que não tenha muita coisa. Ainda que, se é que é ainda que, ainda tem. Se é que ainda que, ainda tem. Se tem, adore ao Senhor. Sabe por quê? Abacuque, ele vem me ensinar uma coisa. Você tem que adorar ao Senhor, mesmo quando você tem ou mesmo quando você não tem. A sua alegria, a sua gratidão, ela tem que ser sempre a Deus. Sabe por quê? Porque Deus olha isso, queridos. Deus entende isso. Quando você tem tudo e adora ao Senhor. E quando você não tem nada, adora ao Senhor. E às vezes a gente está querendo adorar ao Senhor. Só quando está faltando, daí você vem, né? Que nem Jairo, quando se achega diante de Jesus, ele era um conhecedor da palavra.
Ele lia as Escrituras, ele lia o livro de Isaías que dizia que viria o Messias. Mas ele com o coração duro lá, não queria nem falar com Jesus, até a hora que chega a morte na casa dele, a filha doente. Aí ele tem que se dobrar aos pés de Jesus e falar: Senhor, me ajuda, porque minha filha está morrendo em casa. Não espera chegar nesse momento não, queridos. Adore ao Senhor na alegria, sabe, no momento de satisfação, no momento de abastança, no momento onde você pode adorar ao Senhor. Olha que interessante. Naamã era um camarada rico, e a Bíblia ainda fala assim que ele tinha muito dinheiro, tinha muita condição. Daí ele chega para o profeta e vem pedir para o profeta uma oração, porque no corpo dele existia uma lepra, uma doença que ele não poderia curar. Então isso fica na minha mente batendo e dizendo assim, ó, a riqueza, ela não consegue resolver todos os problemas das nossas vidas. A riqueza, ela não garante para a gente felicidade. A abastança não garante para a gente que amanhã a gente não esteja passando por problemas. E Naamã estava vivendo isso, até a hora que ele se encontra com o profeta simplesmente vira e fala assim, ó, vai até o rio lá e tome 7 banhos. E ele meio teimoso ainda, porque nós somos assim, teimosos, fala, não, mas por que eu vou tomar banho nesse rio sujo, se eu posso tomar banho nos meus rios lá que são mais limpinhos? Daí o empregado dele vira e fala assim, você está sendo desobediente, amigo. Você está sendo desobediente, você veio buscar a resposta de Deus, Deus está querendo responder para você e você não quer ouvir, vai lá e se banha. Aí ele vai, dá o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, dentro do coração dele já está cheio de questionamento. Já é o 6º banho, não aconteceu nada, mas eram quanto? Eram 7. Na hora que ele abaixa o 7º, que ele levanta, ele está com o corpo curado. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? A obediência, ela gera bênção. Quando você obedece a Deus, quando você entende o que está sendo esse ciclo de palavras aqui que nós estamos falando, que fé no meio da angústia, que fé é que nós estamos dizendo para você assim, olha, que quando chegar a luta sobre a tua casa, quando chegar o problema sobre a tua vida, não recua não, irmão, fica em fé, fica de pé e vai em frente, sabe por quê? Porque quem está contigo é Deus. Sabe qual é a minha preocupação aqui? É quando o profeta, ele se alegra, sabe por quê? Porque ele está vendo Deus agindo ali naquela situação. Ele está vendo a mão de Deus, mesmo no silêncio, mesmo na espera, mesmo nos questionamentos, mas ele está vendo o agir de Deus. Moisés, no livro de Êxodo, ele chama atenção a isso. Quando Deus vira e fala assim para Moisés, Moisés, vai embora e leva esse povo. Aí Moisés vira para Deus e fala assim, Senhor, nós não sairemos daqui se a tua glória não for conosco. Sabe o que é isso? É dependência, é olhar e falar, não precisa de mais nada, tendo Deus já temos tudo. Tendo Deus nós já temos saúde, tendo Deus nós já temos solução de problemas, tendo Deus nós já temos salvação garantida. Porque ele está dizendo aqui, o Deus da minha salvação, ele está falando de salvação, ele está falando de não esperar o dia de amanhã e sofrer e morrer na angústia. Você não vai morrer na angústia. Você pode ter vindo aqui nesse pensamento de que eu vou lá buscar resposta. E Deus sempre me incomoda nesse sentido. Porque parece que vem todos os domingos pessoas aqui, sendo o último dia que vem nessa casa. Sendo o último dia que vem buscar a resposta de Deus. Mas hoje eu vim no nome do Senhor Jesus Cristo te dizer assim, ó, espera pois no Senhor que a resposta está vindo em direção à tua casa. Está vindo em direção à tua vida, não te preocupa, espera. Sabe o que é esperar? É ficar quieto. Esperar, sabe o que é? A certeza de que a gente sabe quem está conduzindo o avião. A gente sabe, não precisa de você fazer curso de pilotagem para entrar dentro do avião e chegar de um ponto ao outro, precisa? Você precisa de ficar lá sentado na cadeira e falando, será que o piloto vai decolar? Será que o piloto vai baixar os trem de pouso? Será que o piloto sabe fazer a curva? Será que o piloto sabe isso ou sabe aquilo? Você precisa de tudo isso quando você anda de avião? Não, o que você faz? Você senta, espera e até dorme. Eu, quando viajava daqui para Brasília, antes mesmo do avião fazer o taxiamento para ir embora, eu já estava dormindo.
acordava assim com a aeromoça balançando a cadeira, dizendo: moço, arruma, ajeita a sua cadeira que nós já vamos aterrissar. Sabe por quê? Porque você confia no piloto. E hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou vindo aqui para falar para você: confia no teu Deus, porque Ele está conduzindo bem a tua vida e vai chegar aonde tem que chegar. E às vezes a gente está desesperado, querendo pegar o controle das mãos de Deus. Deixe os controles nas mãos do Senhor. Ele sabe o que está fazendo. E gostoso de tudo é quando a gente vê Abacuque olhando e falando: eu vou me alegrar no Senhor. Sabe por quê? Porque eu sei o que Ele está fazendo. E eu sei mais do que isso. Além de tudo isso, Ele ainda tem salvação para mim. Abacuque está dizendo isso. Sabe por quê, queridos? Se você não sabe, eu vou contar. Existe uma conexão de história. Aquele povo estava cativo na Babilônia. E no livro de Isaías 44 e Isaías 45 já tinha o mandato de Deus para que se cumprisse a libertação do povo de Israel na Babilônia. Se você quer saber, sabe quantos anos eram? 200 anos antes de acontecer, Isaías já havia previsto isso, que o Senhor prepararia a libertação para o povo na Babilônia. Você entende isso? Você não entende, eu vou te explicar agora, só para você entender. Sabe quem Ele já tinha predestinado para ir lá e tirar o povo daquela terra, do sofrimento dos babilônicos? Sabe quem que era? O rei Ciro. E que não tinha nada a ver com um servidor de Deus. Você entende o que eu estou falando? Não tinha nada a ver, era um camarada persa lá, um rei persa que estava lá. Daí Deus já tinha escrito há 200 anos que ele seria rei e que ele iria até aquela terra lá onde estavam os judeus, e dali ele daria libertação para aquele povo. Se você não entende isso, a tua vida está sendo escrita por Deus. O que vai acontecer amanhã você pode não saber, mas uma coisa eu sei: Deus já sabe. E vou mais além. Daí eu estava conversando com o Wander lá atrás, ele virou e falou: rapaz, o Gaelzinho está passando por uma situação difícil, porque está precisando, sabe de quê? De um especialista, uma pessoa que tenha conhecimento especial para poder cuidar dele, porque a vida dele está dependendo disso. Daí eu só saí de lá e conversei com o Wander, fechamos um pacto ali, né, Wander? Deus já está preparando um Ciro para que cuide do Gael. Você está entendendo isso? Ciro, ele não tinha nada a ver com Israel, ele não tinha nada a ver com o povo hebreu, ele não tinha nada a ver com servir a Deus, mas Deus já havia escolhido ele. E olha que gostoso, no livro 45 de Isaías, ele fala assim: ó, meu servo Ciro. Ele fala assim: o meu ungido vai dar liberdade ao meu povo, está entendendo? Ei, uma coisa que você não sabe, mas eu vou te dizer, e não conta para ninguém não, mas Deus ele já está preparando libertação para você, até por mão de ímpio. Está preparando o que é melhor para você, até por mão do ímpio, que você olha e fala: quem? Aquela lá? Né? Que vai lá, né? Aquela lá, minha vizinha, Deus, Ele sabe de tudo e Ele está preparando, você entende isso? Deus, Ele sabe da tua necessidade e Ele já está preparando. Fique em paz, fique em paz. Quando eu falo assim, às vezes as pessoas até falam: não, assim, você também com esse fique em paz seu, hein? Mas é porque eu entendo o que Deus está fazendo. Tem começo, meio e fim, as coisas não acontecem fim, começo e meio. Ou fim, meio e começo. Tem começo, meio e fim, ou seja, tem uma ordem. Deus está agindo dentro da ordem dele, e a ordem dele, ele não erra. E olha que interessante, daí ele vai, prepara Ciro, e o interessante de tudo é que Abacuque, ele não tinha pedido para Deus tirar o juízo sobre a nação de Judá, e nem ele havia falado para Deus que ele não fizesse nada com a nação, muito pelo contrário. Deus agiu em juízo com a terra, porque a terra havia se afastado de Deus. Aquela terra de Judá havia feito coisas pecaminosas diante de Deus. Lembra que eu falei sobre a obediência gera bênção? Eles estavam desobedientes, então gerou sobre eles morte. E por ter gerado morte, eles estavam ali, mas olha que interessante, a Bíblia fala assim, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você está debaixo da proteção e debaixo da guarda de um Deus que é misericordioso. Independente do que você tenha feito, independente do que você tenha falado, a misericórdia de Deus hoje se renovou sobre a tua casa e a tua vida.
foi isso. Ele agiu com juízo, mas com juízo de misericórdia. E o povo estava indo para a Babilônia, mas podia fazer tudo que eles faziam em Israel. E o gostoso de tudo, queridos, é que eles estavam na Babilônia, havia lá rei Nabucodonosor, quando a nação foi levada para lá, e Nabucodonosor, um rei impetuoso, cheio de si, ele vai e vive uma situação lá em que precisa de uma pessoa que abra a mente dele num sonho que ele teve. E quem foi que revelou o sonho para ele? Foi Daniel, um dos israelitas foi levado cativo. Daí ele faz a lembrança do sonho do rei, o rei coloca ele como um dos ministros, coloca ele num lugar de destaque. E logo em seguida, Nabucodonosor vai, e um dos filhos dele, que eram 2 filhos, toma conta justamente da parte da nação de Judá. Só que dentro do coração dele começa a entrar, como eu poderia dizer para você assim, começa a entrar o desrespeito às coisas de Deus. Quando o povo foi levado cativo de Israel lá para a Babilônia, foram entregues para eles todos os utensílios da casa e do templo de Deus. E esse rei, ele vai e pega o utensílio da casa lá do templo e começa a beber vinho dentro dos utensílios que eram usados para adorar a Deus. Era o rei Belsazar. E ele foi lá junto com as suas concubinas, junto com seus empregados, pegam os tesouros da casa do templo, traz para dentro do reino e começa a beber vinho ali, até a hora que Deus fala, basta, chega. Hoje foi o fim. Hoje encerrou o seu mandato aqui na terra. Hoje acabou a sua condição de manter escravo o povo de Israel. Daí logo em seguida, queridos, acontece o que eu estou dizendo para você. Entra em ação o mandato de Deus para Isaías. Ciro entra em ação. Ele vai até a Babilônia e conquista aquela terra, e ele vira ali agora o rei daquela terra. E por ele ser rei daquela terra, começa a desencadear a situação de libertação para o povo de Israel. Ele que autorizou que o povo de Israel fosse até onde estavam a destruição de Jerusalém, para que se reconstruísse novamente o templo. Se você ler o livro de Esdras, você vai entender isso. Se você ler o livro de Neemias, você vai entender isso também. Ele mandou para que fossem os remanescentes, voltassem à sua terra, e a partir dali, a nação de Israel começa a se levantar novamente. Mas isso sob a autoridade não do rei Ciro, mas sim sobre a autoridade do próprio Deus que determinou isso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O ímpio pode ser usado a teu favor quando Deus quer. Aquele que parece que você olha e fala, mas esse pode usar, mas esse vai fazer alguma coisa sobre mim? Vai. De repente você está debaixo de uma situação em que tem um médico lá que não tem nada a ver com Deus, mas quem está na direção das coisas não é o médico, é Deus. Você pode estar diante de um problema que o advogado não tem nada a ver com Deus, mas quem está nas mãos do advogado é Deus que está colocando e direcionando a mão dele. Não, sim, mas eu estou lá dentro de uma situação em que eu não consigo resolver e o camarada não tem nada a ver com Deus. Fica em paz, porque quem está na direção da tua vida ainda é Deus. E para encerrar, queridos, a gente entende uma coisa. A mudança que ocorreu em Abacuque não foi interna, não foi circunstancial, mas foi no coração primeiro. Aí depois ela foi se expandindo para fora até que alcançou as pessoas que estavam próximas dele. E o mais gostoso de tudo é que se ele entendeu que a dependência dele não era em homens, não era em situações, não era em circunstâncias, mas era em Deus. E eu quero encerrar aqui com uma ilustração.
Um rei muito rico, ele chega para um ourives dele e fala assim: olha, eu vou te dar quanto ouro você quiser, que eu quero que você construa para mim um símbolo, um detalhe, para que eu me lembre do quanto eu sou próspero, do quanto eu tenho as coisas. Aí aquele camarada olha para o rei e fala assim: eu quero só um pouquinho de ouro, não muito. Ele ficou incomodado, ele falou: nossa, eu estou dando uma condição para você preparar para mim um estandarte, alguma coisa. Ele falou: não, rei, um pouquinho de ouro, 100 gramas, 200 gramas já resolve o seu problema. O rei fica incomodado, mas dá para ele o ouro. Ele pega, vai para a casa dele, começa a usar a sua experiência, até que num certo dia ele volta diante do rei com uma caixinha de madeira. E vira para o rei, entrega nas mãos do rei e fala: rei, está aqui, ó, o que você precisa para entender aonde você está, quem você é, e o que você pode fazer, e o que você pode não fazer. Na hora que aquele rei abre aquela caixinha, lá dentro tinha um anel. Ele olhou e falou: mas um anel? Ele falou: dá uma lida no que tem escrito no anel. Na hora que ele pega o anel, lá estava escrito assim: olha, tudo passa. Ele olha para o ourives e fala assim: não entendi. O ourives falou para ele assim: olha, eu vou te explicar. Quando o senhor tiver com esse anel no dedo, e tiver aí no meio das suas comilanças, das suas abastanças, quando o senhor tiver no meio da riqueza, no meio de toda a sua glória, dá uma olhadinha para o anel, e você vai ver que tudo passa. Mas também, rei, quando o senhor não tiver nada, quando o senhor não tiver condição nenhuma, quando o senhor estiver à beira da morte, ou até mesmo o senhor tiver jogado as traças, dá uma olhadinha no anel, porque tudo passa. Queridos, Abacuque entendeu, eu entendi, que a fé, nos tempos difíceis, ela só vem dizer para mim, para você e para nós: tudo passa, menos a presença de Deus nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique em pé, vamos orar? Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando hoje na vida. Eu não sei se você está bem ou se você está mal. Mas uma coisa eu sei em quem nós temos crido, e eu sei que Ele é fiel, e eu sei que Ele está aqui hoje, e eu sei que Ele te conhece, e eu sei que Ele sabe o que você está vivendo, o que você está passando, e eu sei que Ele pode vir de encontro à tua necessidade. E o convite que eu faço para você é esse: se alegre no Senhor. Nelsinho, mas eu estou passando tanta dificuldade. Se alegre no Senhor. Nelsinho, mas eu estou bem. Se alegre no Senhor.
Nelsinho, e agora? Se alegre no Senhor. Vamos orar por nós. Pai eterno, nós queremos orar. Queremos orar e te agradecer pelo que nós estamos vivendo, pelo que nós estamos passando, pelas dificuldades que nós estamos enfrentando, mas também pelas coisas boas que nós estamos vivendo. Eu te agradeço pela vida da minha esposa, que passou por essa cirurgia e hoje está passando pela recuperação. É o começo, meio e fim. Logo ela estará bem. Eu te agradeço por isso. Te agradeço pela vida do Gaelzinho. Te agradeço pela vida de cada irmão representado aqui. Te agradeço pelas orações que foram feitas pelos necessitados. Te agradeço por nós podermos entrar nessa casa. Te agradeço por esse momento que nós tivemos, entendendo que fé, ela prevalece nos momentos difíceis. Olha para cada vida, para cada necessidade, para cada irmão e para cada irmã. E cumpra na vida deles os teus propósitos. Cumpra na vida de cada um deles aquilo que o Senhor tem de especial para nós. Porque uma coisa eu falei no passado e não me canso de dizer. A minha vida, ela está sendo escrita pelo Senhor. A caneta que escreve a minha história, a nossa história, a história dessa igreja, a história dessa casa, a história de cada irmão, cada irmã, cada criança, cada jovem, cada um que adentrou por essa porta, está nas tuas mãos. E é o Senhor que está escrevendo. E nós somos apenas personagens de tudo isso. E nos abençoa por isso. Principalmente por saber que tudo passa. Deus, que não passe a tua graça e a tua misericórdia que nos traz e nos dá salvação. Assim, eu te agradeço e te agradeço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe mais e mais. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego me vendo, lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho pé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu não vou naufragar. Eu sei
sei que Ele está comigo. Eu posso clamar, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, o céu e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar, só porque estás comigo. Eu posso clamar, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei em quem eu creio, em quem confio, só porque estás comigo. Eu posso clamar, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Quero ouvir você dizer: eu posso. Eu posso clamar. Ele é o Deus dos tempos difíceis. Nós podemos clamar. Já temos fé. Já temos fé. Nós temos, Senhor. Eu posso clamar. Eu quero te convidar a orar pela sua família nesta manhã. O seu ministério começa dentro da sua casa. O seu ministério começa no meio dos seus. Sabe, o seu milagre ele começa no meio dos seus. Porque é muito fácil pra gente chegar aqui, levantar as mãos e pousar de crente. Pousar de cristão é muito fácil chegar aqui, porque a gente só se vê nessas 2 horinhas. Mas o seu ministério começa com aqueles que te veem quase que 24 horas por dia. Quando esses que convivem com você falar, esse daí está sendo transformado por Deus, então aí você pode acreditar que Deus está te transformando. E às vezes a gente esquece disso. E é por isso que quando a gente olha para dentro da nossa casa, está tudo revirado, tudo uma bagunça. Ei, porque quem conhece a palavra é você. Quem está buscando a Deus é você. Quem tem que fazer a diferença na sua casa é você. Quem tem que acreditar que existe fé para tempos difíceis é você. E quem tem que receber a unção do Senhor para ser transformado é você. Não adianta você chegar em casa e falar, ó, esse daí precisa de Deus. Quem precisa de Deus é você, porque você é um instrumento dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. É você que vai quebrar todo o jugo, porque é você que vai chegar dentro do seu lar e declarar a palavra do Senhor. É você que vai chegar dentro da sua casa e dizer, eu posso clamar. Então quero te convidar a orar pela sua família nessa manhã e clamar Ele nessa manhã.
Clama a Ele essa manhã. Coloca a mão no seu coração aí. Lembra da sua família. Aqueles que moram com você, aqueles que não moram com você, que estão aqui, que não estão. Ora aí, pede para o Senhor. Senhor, vem nos ajudar. Nos ajuda a restaurar esse ministério do nosso lar. Que a sua presença venha transbordar na minha casa, papai. Que a sua presença venha me ajudar a administrar não somente as minhas finanças, não somente a minha despensa, mas administrar os meus relacionamentos dentro do meu lar, com os meus. Senhor, que o Senhor possa repreender espíritos de confusão dentro da nossa casa. Que haja paz, que haja o teu cuidado sobre nossas vidas dentro do nosso lar. Que venhamos aprender a falar e viver a sua palavra dentro da nossa casa. E que a nossa família possa experimentar o seu amor e a sua graça. Que a nossa família possa, Pai, como uma unidade, ter fé para sobreviver a tempos difíceis. Que o teu cuidado esteja sobre a nossa casa, papai, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, Senhor, jovens que estão se perdendo, e se perdendo muitas vezes dentro de casa, na frente de um computador ou de um celular. Esses pais, Pai, que muitas vezes ficam também na frente de um celular, ouvindo notícias vãs, se alienando, Senhor, que o Senhor possa quebrar isso, nos libertar dessa alienação. Que possamos ter momentos, Pai, onde nós sentamos e lemos a palavra com os nossos. Que fazemos o nosso culto dentro do nosso lar, exaltando o Teu santo nome, louvando a Ti, chamando a Sua presença e mostrando quem o Senhor é. O Deus dos tempos difíceis, o Deus das causas impossíveis, o Deus que cuida de cada um de nós. Que a nossa família seja restaurada, Pai, pelo Teu poder e pela Tua graça. É o que nós te pedimos esta manhã. Nos abençoa, papai. Que possamos ser instrumentos de transformação dentro do nosso lar, Pai. É o que nós te pedimos, te agradecendo porque Tu és o nosso Deus. Amém, amém, amém. Você vai poder trazer o seu dízimo e a sua oferta enquanto nós fazemos esse louvor. E creia que Ele cuida de nós. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas
cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, eu amo a sua casa e não ando sozinho. Diz mais forte, Ele cuida. Deus cuida de mim. Deus cuida de nós. Não andamos sozinhos, não estamos sozinhos, pois Deus cuida de mim. Vamos aplaudir ao Senhor nessa manhã mais uma vez. Glória a Deus. Você pode se sentar, querido, mais um minuto. Bom dia, paz do Senhor. Se eu não tive a oportunidade de te dar um abraço, de te receber na porta, receba esse abraço agora. Sinta-se acolhido por nós. E é com muita alegria que a gente termina uma série e vai iniciar uma nova série de mensagens. Essa foi curtinha, a próxima vai ser poderosa também. E ela se iniciará no domingo que vem, que será Cristão na Era do Consumo e do Descarte. Nós temos a arte aí feita pelo Marco Giglio. Eu quero chamar o Marco para fazer uma oração por ele. Eu sei que ele não gosta de ficar em público, mas vem aqui, Marcão. Essa arte foi feita por ele, está aqui. Desenvolveu a partir de uma arte do pessoal da mídia. A Renatinha fez a base, e aí eu pedi que eu queria a personalidade dele. Sobe aqui, Marcão. E por que eu estou chamando ele aqui? Porque eu creio que Deus vai usar as diferentes faculdades que nós temos para a glória dele. E a arte é uma delas. Então, não só ele, como outros artistas que nós temos no nosso meio. Marcão, todo mundo fala, ele é Polícia Federal. Gente, ele só tem cara de bravo. Um doce de pessoa e não é Polícia Federal. Fique em paz. Ele e sua esposa. A esposa, por que eu não chamei? Simone vem também. Essa mulher enorme. Ela é enorme, uma grande mulher, gente. Esse tamanho que ela tem aí não expressa o tamanho da mulher que é. Eles têm ajudado a gente. Então, esse casal, talvez você não conheça, o Marco e a Simone, estão aqui. E eu sei que o Senhor vai usar os artistas que nós temos aqui, as pessoas que fazem seus trabalhos para a glória de Deus, os músicos, vem também se. E quando a gente começou a falar das artes, e aqui ele fez no A3, e essa aqui está na tela, eu estou sem retorno de tela, mas está lá já. Ela está sem a descrição ainda, mas vai subir hoje ainda, o pessoal vai colocar a descrição dessa nova série. Mas agora eu quero que você ore por ele e ore por aqueles que desenvolvem a sua arte de música, a sua arte plástica. Nós temos pessoas aqui que têm esse dom, e eu quero, para a glória de Deus, que isso se manifeste para a honra dele também. Então, você levante as mãos na direção desse casal e nós vamos orar por eles. Senhor, nesse momento está esse casal, está o Marcos aqui, e eu quero que, Senhor amado, Tu dês direção a ele, a Simone também, para que seja para a glória de Deus, que seja usada a arte, que seja usado, Senhor amado,
todas aquelas habilidades que eles têm, e também aqueles que na igreja têm, Senhor amado, um chamado para qualquer que seja a área, que eles possam, Senhor amado, atuar a fé em meio à sua profissão, em meio à sua habilidade, e que seja para a glória de Deus. Assim eu peço por todos aqueles que são artistas, aqueles que têm, Senhor amado, no sangue aquilo que tu colocasses a ele, que seja para a tua glória, e que nós como igreja possamos encontrar o lugar certo para essas pessoas atuarem, mesmo que nos bastidores, mas que seja para a tua glória. Assim nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Marcos, obrigado, Si, Deus abençoe. Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor por isso. Glória a Deus. Quero dizer para vocês que também estou muito feliz que um outro Marco que faz parte dessa igreja é o Marco da Luz. Ele está com a sua família aí, e sejam bem-vindos, família. Alguns já foram lá dar um abraço neles lá, e quem é das antigas sabe que quando a gente fazia as festas lá nas Cerejeiras, foi ele, o primeiro DJ que nos ajudou a fazer as festinhas que a gente fazia, festa do Havaí e todas as outras, a festa do Preto e Branco que ficou marcado, era um salão pequenininho e ele trazia pra gente a iluminação e tudo mais. E eu estava conversando com o Marcos agora há pouco e falei para ele, cara, tem uma frase que você disse para mim pendurado na escada. E a gente estava numa escada lá nas Cerejeiras, colocando numa coluna, acho que era uma das partes da iluminação, não sei o que a gente estava fazendo, Marcos. E aí, naquele dia, ele olhou bem nos meus olhos, ele é um cara que sempre conheceu outras igrejas grandes na época. E nós ali ainda, num lugar para 150 pessoas, no máximo, assim, estourando. Ele olhou nos meus olhos e falou assim, você quer crescer, quer que esse ministério cresça? E eu respondi para ele, falei, acho que vai crescer naturalmente. Sim, eu quero crescer. E ele olhou bem sério para mim e falou assim, que pena. Mas não foi uma condenação. Aquilo ficou gravado na minha mente porque todo crescimento tem que ter responsabilidade para não se perder a essência. Não é fácil, porque o crescimento tem suas dores e tem seus desafios. E Marcos, tem suas digitais nesse ministério. Seja bem-vindo com a sua família para a glória do Senhor também. E que nós possamos continuar humildes. Que o crescimento venha em amor, porque se não for em amor, vai ser qualquer outra coisa, a gente vai se perder. E que nós possamos continuar firmes no propósito que Deus tem para esse ministério, e você faz parte. Estou feliz hoje que o seu Luiz está conosco aqui, dá um tchau, seu Luiz aí, ó. Seu Luiz está aqui, seja bem-vindo, ele foi convidado pelo Dinho e pela Darlene, e que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, seu Luiz. Ele precisa das nossas orações, então ore pelo seu Luiz quando você lembrar, falar, tem um Luiz lá, os Luizes da igreja lembrem do Luiz, e os que não são Luiz lembrem do Luiz também nas suas orações. A minha alegria é fazer a vontade do Senhor juntamente com você, com o povo de Deus. E a minha alegria é saber que uma irmã Ana, com 89 anos de idade, tem um AVC numa quinta-feira ou numa quarta-feira. Quando que foi o dia do AVC? Terça? Sexta-feira. 89 anos, é a nossa bailarina e dançarina da igreja. E aí ela vai internada, vai para a UTI. Eu sei que depois de 4 ou 5 dias, eu conversando com a Karina, que é sua neta, pastor, ela já foi para o quarto. E daqui a pouco ela manda uma mensagem. Ela está aqui no quarto e ela está com óleo de unção ungindo a pessoa que está internada com ela no quarto. E hoje de manhã eu fiquei sabendo, a irmã Ana já está em casa, ela já está bem. E eu fiquei sabendo que aquela pessoa aceitou a Jesus pela oração da irmã Ana, para a glória do Senhor. Aplauda o Senhor por isso, glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então no domingo que vem, eu espero que ela esteja conosco. No domingo que vem, eu espero que nós já tenhamos ótimas notícias do Gael. No domingo que vem, eu espero que a Gabi possa estar conosco. Ela me mandou uma mensagem dizendo que os seus ossos estão doendo muito porque virou o tempo. Ela luta contra um câncer nos ossos. Dói demais. Mas eu espero realmente que ela possa estar no nosso meio e que ela transcenda, que ela ouça a voz do Espírito e receba no seu organismo, nos seus ossos, aquilo que é sobrenatural e que tire toda a dor e que ela seja curada em nome do Senhor Jesus. Domingo que vem é ceia, culto de ceia. Convida alguém para vir.
Quem vai abrir essa série é um amigo meu, o pastor Silmar. Ele é lá da igreja 242, lá na Rua da Glória. Ele é o Silmar Baggio, irmão do Sandro Baggio. Caras que eu acompanho há muito tempo, e eu posso chamá-los de caras porque são contemporâneos meus, de crescimento no chamado e no medo de encarar. Então o Silmar, ele é amigão meu, ele é vizinho de frente, ele luta no seu ministério e eu luto, a gente compartilha, somos mentores um do outro, perdão. E ele vai estar aqui domingo que vem. E não é porque ele vai estar aqui, é porque eu sei que ele é um cara que ora, eu sei que ele é um cara que busca. Nós estamos orando para que essa série, o cristão na era do descarte ou do consumo e do descarte, vai mexer com a gente e vai mexer para uma coisa boa, vai nos colocar num patamar melhor. No mundo em que os relacionamentos são líquidos, aliás, tem agora uma outra conotação, dizem que hoje nós estamos nos relacionamentos gasosos. Vocês vão entender um pouco nessa série a futilidade dos relacionamentos, como nós estamos lidando com Deus, conosco, com o próximo, com a igreja local e com o planeta. Não é papo de progressismo. Nós vamos aqui tratar do que a Bíblia diz sobre esses assuntos. E nós vamos, para a glória do Senhor, crescer esse mês, para a glória dele, e nós vamos entender qual é o nosso papel nesse mundo que está malucão. Nos relacionamentos em que o amor perdeu o seu significado, em que a amizade é um like que alguém dá, uma curtida que alguém dá. Nós estamos precisando de voltar às amizades que olham no olho, que sentam numa mesa e que sentem um cheiro de um café e um pão com manteiga ao vivo. Nós precisamos resgatar isso. Que o Senhor nos dê a alegria de ir por essa série nova que vai iniciar. Chama alguém, convida alguém para viver esse momento com você. Como diz lá a música popular, esse momento lindo, ele precisa ser vivido com o seu amigo, com a sua família. Faz sua parte, convida alguém, manda uma mensagem, chama para domingo que vem e nós estaremos aqui para a glória do Senhor. No mais, resta nós agradecermos, ficar de pé agora nessa hora. Eu acho fantástico quando a gente consegue ter um culto de 1h30, 1h45 no máximo. Eu acho fantástico. Porque parece que a gente se completa. A gente já sabe do Deus que está falando. Mas também acho da hora que em algum dia a gente usa um pouco mais de tempo, porque não tem um período certo para isso. Vai de acordo com o que o Espírito nos supre. Hoje 1h45 de culto é show. Você recebeu do Senhor hoje? Você está feliz hoje com o Senhor? Então que você tenha a mesma alegria na hora de comer o pastel hoje de carne lá. Olha para a cara daquela pessoa que está fazendo lá o pastel e que dê graças ao Senhor por ele. Se você vai comer uma lasanha hoje, Deus te abençoe, mas come pouquinho, tá bom? Se você tem a alegria de comer um churrasquinho hoje, Deus te abençoe também. Mas eu insisto no pão com ovo, arroz e feijão. Ah, que comida da hora essa! E aos apreciadores de pimenta, vai devagar, irmão, mas é bom pimenta, né? Eu gosto muito. Então que Deus te abençoe, teu almoço seja da hora, teu domingo seja fantástico. Para quem vai trabalhar amanhã, Deus te abençoe no trabalho. Para quem vai folgar amanhã, use com sabedoria o seu tempo amanhã. E eu estou muito feliz, porque a minha princesa Sara vai fazer aniversário terça-feira. Quero terminar o culto com ela aqui. Vem cá, Sarinha. Gente, essa menina logo faz 18, vocês acreditam? Vai fazer 17 agora. E daqui a pouco está com 18. Glória a Deus. Ainda bem que estamos na época do Uber, né, filha? Que aí você não precisa te dar um carro, né? Aplicativo Uber está resolvido. Essa é a Saroca. Faz cara de raposo pro pai. É a cara de raposo. Essa menina é uma bênção, como a Valentina é bênção, como a Débora é bênção na minha vida. Elas são bênção. E que Deus te dê graça, filha. Que você cresça realmente na graça, no conhecimento. E que toda sorte de bênção esteja sobre você. Você é uma filha realmente do meu sangue. Mas eu tenho filhas aqui, filhos também, que são da fé e aqueles que eu amo. Então, é a alegria de viver no meio da igreja, é isso. É poder ver a minha crescendo, mas é poder ver as suas crescendo, os seus crescendo.
é ver a minha indo no retiro de jovens, mas ver os seus indo no retiro de jovem. É ver a minha filha no PG de jovens, mas ver vocês tendo seus filhos e sobrinhos no PG de jovens. É o primeiro grupo de relacionamento pequeno que é o de jovens, depois nós teremos outros, em breve tem novidade. Então, eu quero orar também com a Sarinha agora e orar por você por essa semana. Feche os teus olhos. Senhor, obrigado pela vida da Sara, por mais esse ano de vida que ela vai completar, e que teu amor e a tua graça esteja sobre ela. O presente que eu desejo para ela é que ela nunca se desvie do teu caminho, porque se a Sara entender e o tiver, Senhor, como o pastor dela, nada vai lhe faltar. Eu posso faltar, os amigos podem até faltar e falhar, mas tu não falharás. Que a Sara entenda e viva isso. Abençoa ela em tudo, Senhor, que esse aniversário dela no dia 2 seja muito legal, na terça-feira. Que amanhã, Senhor, que ela vai sair para comemorar com seus amigos, também possa ser um momento gostoso de dia. Mas abençoa também os outros jovens dessa igreja, os outros que vão fazer aniversário, as crianças da nossa igreja, os mais idosos. Obrigado pela nossa irmã Ana, obrigado por todos os testemunhos que nós tivemos aqui. Que nós possamos habitar na dor do próximo, habitar na dor, Senhor amado, da família do Gael, mas também estar feliz com a cura da irmã Ana, e assim a gente vai. Nos prepara, Senhor, uma semana de bênção. Nos prepara uma semana de vitória. Nos prepara para que no domingo esse lugar tenha uma atmosfera de cura e de poder. Que essa semana seja vitoriosa para todos nós. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos orar o Pai Nosso? Você lembra como você fazia o Pai Nosso? Bonitinho. Se eu chamar a Valentina, ela ora. Então ora o Pai Nosso com a gente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco agora, até que Ele venha. Vá em paz, Deus te abençoe. Um bom domingo, uma boa semana. Espero vocês domingo que vem.